Oi, Joana, a gente só está aquecendo e vamos começar agora. Então, Joana, eu estava falando que eu acabei de ler um e-mail da Vanessa, que está aí na tela também, e eu queria trazer a questão que ela traz, porque é uma coisa muito de todos nós, minha também, né? Quando a gente vivencia algum processo que faz a gente ganhar corpo, que faz a gente. Então, a Vanessa estava contando. Vanessa, eu não vou ser nem um pouco indiscreta, na verdade, o Não, seu e-mail não tem nenhum tipo de. Né? fica à Não tem vontade, nenhuma Ana. questão assim. Tá. Então, a Vanessa fez parte da jornada, voltou para casa, assim, sentindo uma leveza, sentindo um movimento, né? Sentindo outras possibilidades de conexões e tal. E aí vem um momento que a gente cai num. Entra na baixa. E por que isso acontece? Porque a gente está sempre querendo chegar em algum lugar. Então, quando a gente conquista um lugar de expansão, um lugar de leveza, um lugar de alinhamento, um lugar de bem-estar, a gente, pronto, alcançou esse lugar e quer manter esse lugar. Mas na vida real é diferente o que acontece. Quando eu ganho consistência, abertura, fortalecimento, alinhamento, força, é porque eu estou pronta para viver alguma coisa que eu não estava até então. E as coisas então vão começar a aparecer. E quando elas aparecem, a gente tem vontade de voltar para a ignorância, de voltar para o lugar que a gente já conhece como um funcionamento assim mecânico, porque é muita intensidade. E intensidade é a coisa que a gente menos se acostumou a cultivar na nossa infância. E todas as crianças são muito intensas, mas toda a intensidade delas vem por força, por teimosia, por vida mesmo, porque elas estão sempre em contextos que pedem para elas deixarem de ser intensas, de serem intensas. Então, foi sempre muito desestimulado a viver na intensidade, que tem uma coisa visceral, né? Que tem uma coisa meio descontrolada às vezes, mas conforme a gente vai ficando adulto, essa intensidade já não precisa ser tão visceral e tão descontrolada. Ela pode ser ela pode estar em conexão. Então, eu diria o seguinte, que a gente tem trabalhado esse tempo todo e de alguma maneira encerrar os nossos encontros virtuais a semana que vem é para abrir um espaço para poder criar alguma coisa mais específica para esse trabalho que está sendo chamado, e que aí tem que ser, a gente tem que inventar outra coisa, outro modelo, outra maneira, não sei ainda o que é, vamos abrir esse espaço para acontecer, mas é dessa conexão do imortal com o mortal em nós. A gente tem muita intimidade com nossa mortalidade, porque é o que a gente reconhece no dia a dia. E as emoções fazem parte da mortalidade. Eu diria que não tem. Estou falando como artifício, você sabe que eu nunca falo uma verdade absoluta, porque eu não sei nenhuma verdade absoluta. Mas como artifício, saber que a imortalidade, então a gente poderia dar um nome de espírito, de alma, de energia, não sei, aquilo que é imortal em nós, não precisa sentir medo. Se é imortal, não precisa sentir medo. O que precisa sentir medo é o mortal, porque vai ter uma prudência, vai prevenir morrer antes de precisar morrer, né? Então, não sei nem se é possível morrer antes de precisar morrer, mas digamos, se ferir onde não precisa se ferir, se despotencializar onde não é preciso. O mortal é que precisa disso. E na mente paradoxal, o mortal é o responsável pela vida, porque se a gente tiver só na força imortal, a gente não precisa viver, porque não tem morte, então não precisa viver. Então o imortal é
não nos possibilita a vida. O imortal é. Agora, o mortal aqui está encarnado, né? Ter esse corpo que vai modificando, que vai trazendo experiências e marcas da vida. Este corpo mortal nos possibilita a vida. Então, esse é um lindo paradoxo, que é a mortalidade que nos dá a vida. E a gente vem falando de viver uma vida potente, uma vida ativa, uma vida onde a gente tem a vida nas nossas mãos e não deixa de ser autopoético para fingir, porque nunca vai deixar de ser, mas para acreditar ou se acovardar no halo poético, no mecanismo da máquina, né? Onde eu recebo ordem, um estímulo, onde eu produzo alguma coisa e ofereço um produto. Então, essa vida nas nossas mãos, né? Depende. A gente está falando sobre a mortalidade, porém é na conexão com o imortal, né? Nesse artifício, que a mortalidade reconhece a vida. Então, olha só, olha o paradoxo para nossa mente ir se abrindo. O mortal é que me permite viver. E o imortal é que permite que a vida do mortal aconteça. E essa reconexão é que nos interessa. Esse encontro do imortal e do mortal sem hierarquia, sem um ser a caixa, o outro ser o cavaleiro, um ser o cavalo, sem essas hierarquias, mas uma composição mágica. Eu diria isso, é uma composição mágica que uma imortalidade ganhe vida a partir do mortal, né? Então, muito bem. Voltando ao exemplo, ao e-mail que me inspirou muito da Vanessa. Quando a gente sente um conforto e uma confiança na nossa mortalidade, uma sensação assim que a gente está mais perto da vida do que da morte, é o lugar que a gente quer ficar. E não existe esse lugar. O que existe é uma impermanência. Então a gente sofre só porque acreditou que esse lugar pode ser permanente. Então não é nem deixar de passar por esse lugar, mas é deixar de se iludir que este é um lugar para se chegar. Eu costumo até pensar ao contrário, quando eu começo a sentir um alinhamento, quando eu começo a sentir uma clareza de algumas coisas, eu já sei que aí vem coisa para eu ter que olhar, porque tô ficando forte para isso, tô ficando adulta para isso, tô me preparando para isso, né? Eu lembro que eu tive um aluninho, meu aluninho da técnica Alexander mais novo, ele chegou com 6 meses de vida. Ele veio porque a mãe, indicada por um amigo em comum, trouxe ele para ter aula da técnica Alexander porque ele tinha nascido sem o fêmur de uma perna. Então, uma das pernas era completa, normal, e a outra, a tíbia e a fíbula é que encaixava no quadril. Então, o pezinho ficava na altura do joelho. Então, era um menino que tinha essa condição. E quando ela levou ele lá, ainda, né, ele só tinha 6 meses de vida e ela ainda estava muito sensível com todo o acontecimento, ainda procurando respostas para isso. Quando ela levou ele, era um desafio, porque era a primeira vez que eu ia trabalhar com bebê com a técnica Alexander. Mas eu pus a mão, eu deitei esse menino na semissupina e a semissupina com bebê são os 3 dedinhos do livro do bebê, os 3 dedinhos da mão do bebê, né? Ele está lá deitado num livro bem fininho e eu coloco a mão nele e de repente eu sou tomada por uma emoção porque as costas desse menino, assim, o tronco, a conexão da cabeça com a coluna era algo que eu nunca tinha visto antes. E nenhum bebê, e nenhum jovem, nenhum adulto. Era uma condição assim de uma integração que é o que sustenta o corpo humano incrível. Então eu fiquei emocionada, aí a mãe perguntou o que aconteceu, eu falei, esse menino vai voar,
esse menino não precisa das duas pernas, esse menino vai voar um dia, porque com essas costas, com essa conexão, com essa relação que ele tem de autossustentação, já está dado aqui, né? E a gente seguiu juntos até os 4 anos dele. Aí depois eu vim para Piracaia e hoje eu só sei de notícias. E a última notícia, que foi a semana passada, a mãe dele mandou um vídeo dele voando. Então ele virou, ele agora está no circo, ele voa no circo e ele também é um dos atletas do Centro Olímpico, aonde ele está treinando corrida e várias outras modalidades, futebol e tal. E a única coisa que ele tem é que ele tem uma prótese que faz com que, uma órtese, né? Porque não substitui o membro, mas que faz ele ter apoio no chão. E quando ele tira o dodô, ele chamava de dodô, a prótese dele, quando ele tira, ele caminha com uma perna só. Então, o que eu quero dizer é que a gente não tem ideia do que a gente pode. E a gente foi tão sempre convidado a olhar as faltas, porque a gente está sempre em comparação, em competição, então a gente está sempre correndo atrás das nossas faltas, que quando a gente alcança uma inteireza, ao invés da gente simplesmente reconhecer que é assim que a gente é, a gente cai para o outro lado, falando, assim que eu quero ficar para sempre nesse lugar, mas eu só vou ter costas grandes, assim, conectadas, aquela força de conexão que nem o João Pedro tem, se eu não tiver uma perna. Se eu tiver as duas pernas, talvez as minhas costas não precisem ser daquela maneira. E não faz falta eu não ter a conexão que ele tem. Como não faz falta o fêmur para ele, né? E não é uma questão de compensação, é uma questão de integridade. Então, a gente, de um lado, está muito subestimado da nossa possibilidade de autossustentação, de autocriação, de autopoieses, e estão embarcando sempre no processo da falta, e quando preenche, a gente quer ficar no mesmo lugar da falta, só que acomodado. Ao invés de falar assim, bom, agora eu tenho que encarar que eu não tenho uma perna e tenho que aproveitar essa conexão e essa força para agir, ao invés de ficar neste lugar acomodado, né? Outra coisa que me veio clara esses dias é que geralmente quando a gente sofre um acidente, um choque, alguma coisa muito impactante na nossa vida, a gente tem uma sensação muito forte da mudança. Você fica muito disponível para mudar. Porém, de alguma maneira, vai passando o tempo e aquilo já não é tão impactante, aquele choque. Então, a mudança vai se esvaziando e você não muda, não transmuta, não segue aquele impulso que o choque te deu. E isso eu chamaria de covardia. Covardia por quê? Ter o impulso da mudança é importantíssimo, mas viver a transmutação e viver a impermanência e viver um imprevisível é o essencial, porque se eu ter a força do movimento e da imprevisibilidade e da impermanência e mesmo assim querer viver o permanente, o previsível, eu chamaria isso de covardia, porque a gente caiu fora, como diz a minha amiga, arregou na hora do acontecimento que vai impactar e vai fazer a mudança real. Então, sim, a gente trabalha para sentir um monte de coisa, mais fortalecimento, mais alinhamento, mas é na atitude, na atuação, na vida, é que começa a acontecer o que realmente importa. Então, antes de abrir para a gente criar uma interlocução disso, eu queria só trazer essa percepção que é assim. Toda vez, talvez eu vim falando isso já antes, mas vamos ver se eu deixo mais claro. Toda vez que a gente vive algum acontecimento e esse acontecimento nos traz uma emoção, aquela emoção já está em nós. Não foi o acontecimento
acontecimento que nos deu aquela emoção. Então, quando eu pego e falo assim, eu brigo com alguém, alguém me fala, por que você está irritado? Eu falo, porque você fez isso me irritou. Não é bem assim. Na verdade, eu criei uma justificativa para minha irritação, mas minha irritação já está em mim. Com criança é muito fácil ver isso, que a criança começa a pedir um monte de coisa e não é nada daquilo. É que ela está encontrando uma maneira de pedir, me ajuda a olhar para o que eu estou sentindo, né? E o adulto também. Então, se eu sinto raiva, a raiva já está em mim e a situação que me fez sentir raiva simplesmente despertou a raiva que já estava em mim, canalizou, ativou e facilmente eu me distraio com o acontecimento. Se eu justifico a minha emoção, eu me desconecto do movimento que ela me traz. Agora, se eu não me iludo e eu sei que não vou negar que aquela situação está me deixando alterada, mas já está em mim essa alteração, eu consigo fazer, nesse exemplo da raiva que eu estou dando, eu conseguiria fazer o seguinte: saber que essa raiva não é justificável, ela me pertence. Se ela é uma força que me pertence, ela faz parte da minha autocriação, é uma das forças que me atravessam. Não é uma força má, não é uma força negativa, é uma força que eu tenho que deixar de ter. Não, se ela está em mim, ela me atravessa. Se ela me atravessa, ela me constitui. Então, o que eu faço é pegar essa força que me constitui, a raiva, por exemplo, e trazer ela para a constituição da ação, e não negar essa força por uma justificativa e querer resolver isso fora. Ó, para de fazer isso que eu não vou mais ficar com raiva, né? Então, olha qual é a diferença. Se eu trago essa raiva e eu faço ela me conectar, eu permito que ela corra a minha coluna, que ela corra os meus chakras, que ela esteja no meu corpo, para que eu possa regenerar, para que eu possa ampliar minha perspectiva, para que eu possa cuidar do que até agora eu não venho cuidando, essa raiva me constitui e não me destitui, não me destrói, ela me constrói. Então ela para de ser essa raiva e ela vira uma energia, que geralmente as pessoas vão dizer que é uma energia vermelha e dá um número 8. Não sei porque muita gente, quando eu pergunto que cor é raiva, fala vermelho, que número é 8. Então fica essa energia vermelha e 8 que uma energia azul 3 nunca faria por mim. Porque tem alguma coisa que eu preciso restituir, que eu preciso regenerar, ou que eu preciso atuar, ou que eu preciso perceber. Então, não existe nenhuma força que nos constitui que seja contra a nossa existência. É o modo que a gente lida com ela que vai deixá-la contra ou na constituição da nossa existência. Então, talvez a gente possa destrinchar um pouco para praticar isso. Como é que uma emoção? Eu diria que a princípio primeira coisa é saber que a situação que te despertou a emoção, ela despertou uma emoção que já está em você, é quase como se você tivesse criado aquela realidade para entrar em contato com essa emoção que está tão poderosa em você, que está tão fortalecida, e com essa situação eu não vou me distrair, colocando na situação a justificativa, assumo que aquilo está em mim, só que aquilo não é uma coisa má e que eu preciso me livrar, aquilo é uma coisa que eu preciso me constituir com ela. E deixo essa emoção, por mais que a gente chame ela de negativa, raiva, medo, tristeza, repulsa, que são as mães de vários canais emocionais, eu trago essa emoção e essa raiva precisa me constituir. Aonde é que eu estou marcando muita bobeira? Onde eu estou deixando a minha energia ser levada? Aonde eu estou acovardada? Que uma boa raiva vai me constituir, vai fazer eu ter uma atitude alegre a favor da vida. Não fácil, não suave, porque a gente está falando de uma energia 8, vermelha, mas é a favor da vida, é alegre, né? Então, queria caminhar um pouco por aí, assim, a gente parar de
de sair desse lugar onde a gente busca um bem-estar para ficar na permanência desse bem-estar e para ficar como se a vida fosse isso, como se isso não fosse uma ilusão. Então, sair dessa permanência e dessa previsibilidade, agora eu estou bem, então eu sou mais tolerante, eu sou mais amorosa, e saber que isso gera sofrimento, porque eu só faço isso porque eu quero insistir na permanência e na ilusão dessa sensação boa. E, na verdade, começar a olhar para isso não como um aviso terrível. Nossa, tá feliz? Então se cuida porque vai vir coisa difícil. Não é isso. Eu tenho um amigo que é assim, vai ficando alegre e fala, estou preocupado. Por quê? Não, estou muito alegre, daqui a pouco vem uma notícia triste. Não acho que seja isso. Mas acho que quando a gente começa a sentir mais intimidade, mais conexão, é uma ilusão achar que esse é o lugar. E a gente vai precisar fazer uso disso e não se apegar a isso, né? Então, pergunto, como é que isso chega aí? O que isso gera? Se isso alinha com vocês e a gente segue. Oi. Ei, Ana. Beleza? Ei, gente. Então, eu consegui vir hoje para o encontro, e aí eu acho que é retomar um pouco, Ana, de uma questão que a gente conversou na jornada, sobre deixar a vida passar e se implicar nessa vida, né? Que eu acho que você falou um pouco desse. Eu perdi um pouco do início, mas eu acho que você estava caminhando nesse sentido, ou pelo menos eu percebi nesse sentido, porque a minha questão passa por isso, né? E aí, após a jornada, né, da Barra de Access, que eu fui conversar, né, a Amanda foi conversando, e ela perguntou muito sobre isso, e aquilo ali foi me dando uma irritação, e eu falei, agora eu sei qual é o padrão que emergiu da Barra de Access, que era impaciência e intolerância, né? E aí, ao longo desse processo de integrar e não, essa questão da emoção, eu vi que ela é muito volúvel para mim, diante do mesmo acontecimento, assim, não o acontecimento, mas a situação, né? Existe uma situação. E aí essa emoção ela vai variando, assim. Então, por exemplo, tem dias que eu tenho, ou momentos no mesmo dia que eu tenho muita raiva, né, de determinada pessoa. E depois vem uma onda, assim, de amor, assim, extremo por essa pessoa. Né? O amor no sentido assim, não importa o que você vai fazer, tipo, eu te aceito do jeito que você é e agradeço a sua existência na minha vida, assim. E aí eu acho que ainda fico muito na polaridade, assim. Porque tem momentos, assim, que... Principalmente quando teve uma vez que foi muito fantástico, assim, que eu fui me perguntando, assim, né? Por que isso é bom e por que isso é ruim? Né? O que é bom de ficar nessa situação e o que não é bom, assim? Qual que é o lado bom e o lado ruim disso? E aí teve um dia, né, que aí apareceu essa coisa da solidão, assim, a parte ruim é que eu posso ficar sozinha, né? E a parte boa que estando com essa pessoa, mano, não fico sozinha, tem alguma coisa ali. E aí no outro dia, assim, amanheceu, eu falei, mas qual que é a parte boa? Eu não lembrava mais qual que era a parte boa de ficar com aquela pessoa, assim. Simplesmente eu falei assim, mas qual que era a parte boa mesmo? Eu esqueci qual que era a parte boa. E aí eu vi que qualquer pessoa poderia ocupar aquele lugar e ser esse outro interlocutor nos meus processos, assim. Mas ao mesmo tempo, depois eu volto para a polaridade de novo e remoe aquilo, depois vai para um outro extremo, que é tipo assim, então vamos se libertar e vamos procurar um outro interlocutor, né? E aí eu fico nessa dificuldade, integra, mas também a polaridade volta, assim, não sei se esse é, assim, não tem um movimento certo, né? Mas às vezes eu fico pensando, gente, será que eu estou integrando ou será que eu estou só deslizando de uma polaridade para outra, que é esse movimento que eu tenho, assim, né? E quando você fala essa questão da emoção, além dessas emoções volúveis diante do mesma situação, né? Tem uma questão que foi aparecendo que é um pouco da frieza e talvez que entre nessa coisa de deixa a vida me levar, assim. Eu acho que o fato de eu não me implicar com algumas coisas, né, tem a ver com uma proteção, com uma defesa. E esse deixar a vida me levar, essa frieza, é uma forma de não se implicar com isso, né?
E aí, quando eu fui fazer a minha autobiografia, que foi um exercício que a gente está fazendo, eu e Gabi, né? Eu fui lá no Zero Infinito, comprei umas sessões de coaching com ela, que está sendo muito legal, assim. Essa questão foi uma coisa num diálogo com a gente, assim, entre nós. Ela falou, Luciana, você fala da mesma forma, com a mesma tonalidade, de acontecimentos muito maravilhosos na sua vida e muito tristes, assim. E, tipo, não transparece nada, assim, é o mesmo tom de voz, é a mesma... Nada muda, assim, parece que você está narrando, é o observador, né? É tipo, você observa a sua vida, mas é como se você não estivesse lá, assim. Não sei se é um pouco, assim, do curso também, né? Que eu fiz psicologia, então, assim, você não se... Né, não é que você aprende isso, mas é uma defesa, assim. Se você tem uma questão, você vai tratar com o outro, mas ali você recebe muitos impactos, né, assim, de várias histórias e aquilo não me choca, não me comove, assim, né? É só... Assim, é o que a vida é isso, gente. Então, assim, é a vida, né? Não tem o que se fazer, assim. É simplesmente viver sem julgar, sem nada. Então, até que ponto esse não julgar, só observar, né? É deixar a vida me levar, assim. Acho que eu queria trazer um pouco dessa questão. E uma coisa que também me chamou atenção na jornada, né, retomando, essa questão do tempo, assim, que acho que a Cuca falou do pulsar do tempo, porque na jornada teve um momento da fogueira, né, que todo mundo já tinha ido embora, só eu tava de chinelo, assim, todo mundo de bota, né, de tal. E aí eu fui aquecer os meus pés, assim, na fogueira. E isso me remeteu a uma sessão que eu fiz uma vez de, acho que é cinesiologia mesmo, que ela usava os braços para o corpo responder, né? E aí, nessa sessão, eu lembro, uma parte, ela colocou isso, ela colocou, tipo, um fogareiro, assim, falou, olha, precisa de colocar um pouco de fogo, assim, ela foi perguntando para o corpo, olha, precisa colocar um pouco de fogo nos seus pés. E colocou o fogo, e depois veio uma questão de uma roda de violão. Ela perguntou para o pêndulo, e saiu uma roda lá. De violão. Aí ela usa outras coisas, florais, acho que usa um pouco de cabala também, ela usa muitos recursos, assim, inclusive barras de access. E aí eu me veio na hora, assim, a roda de violão e a fogueira, assim. Exatamente, parecia que eu já tinha vivido aquilo ali. Então, assim, aí que ficou mais claro para mim essa ideia do tempo e do espaço, que realmente, assim, não tem essa linearidade, parece que a gente vai pulando. E quando eu falo dessas emoções que retomam o mesmo acontecimento, parece que é a mesma coisa, assim, sabe? É uma espiral, assim. Não sei se ficou confuso, mas é isso, assim. Não vou tomar muito tempo, que aí outras pessoas podem falar também. Sim, então antes de abrir para outras pessoas, a não ser que queiram fazer essa interlocução com a Lu, deixa eu só seguir com você e qualquer um pode seguir também, só abrir aí o microfone. Para mim, você está trazendo uma questão muito comum para todos nós, que é assim, nesse artifício que eu estou sustentando, como a gente nasce sendo ser vincular, quer dizer o quê? Eu nasço sabendo que eu estou conectada a tudo, e isso de uma maneira, na nossa sociedade, isso é rompido, e aí eu começo a ser o ser que pertence, eu preciso pertencer, eu já abro um buraco, né, desse pertencimento. E existe uma coisa que se mantém no ser vincular, que é a atração por outras pessoas. Então, mesmo que eu esteja no ser do pertencimento, o ser vincular pulsa em mim e uma das coisas genuínas é que eu me atraio por outras pessoas. Então, me atraio por alguém porque eu acho aquela pessoa legal e quero que seja minha amiga ou meu amigo, ou me atraio por alguém que eu me apaixono e quero que seja meu namorado, meu marido, minha mulher. A gente vai se atraindo, né? Ou eu sou fã de alguém. E essa atração, isso é tudo um artifício, hein? Essa atração desse ser vincular está com uma interferência do pertencimento. Então, ao mesmo tempo que a gente se atrai e atrai o outro, a gente também se protege. Porque a gente está pondo alguma coisa em jogo, que é o pertencimento. Então, é assim, é um jogo que assim eu me atraio em direção ao outro e ponho uma... Acho que a semana passada veio essa imagem para mim também, né? Põe uma proteção. Aí eu abro um pouquinho o caminho da proteção, me atraio e ponho a proteção. Eu fiquei pensando nisso, porque veio a semana passada esse assunto, e essa semana eu tive uma clareza de como nós somos,
como nós estamos no nível do pertencimento, você se atrai por alguém, se apaixona por alguém, e provavelmente você se apaixona por alguém que vai te trazer uma perspectiva outra da vida. É como se, não acho que é a metade, a sua cara metade que você vai encontrar. Não acho que é uma coisa assim, mas são várias pessoas que poderiam ser, mas é um mecanismo assim que de repente encaixa. E ela encaixa o quê? No seu muro. É como se essa relação que você se atrai por alguém vai ser uma relação para você quebrar o seu muro, para você sair desse lugar de pertencimento, para você se vincular. E aí eu percebi o seguinte, eu vou trazer um exemplo pessoal que talvez seja o mais fácil, né? Então, por exemplo, eu sou bastante bastante mental, bastante intelectual. E aí eu me apaixono pela dança, que é visceral, que é física, né? Então, ao mesmo tempo que eu me apaixono pela dança, eu crio alguma barreira, porque eu sei que a dança vai me colocar num lugar que não é o meu lugar mais conhecido para mim mesma. Ela vai me desafiar, ela vai me colocar num lugar de desafios. E quando isso aconteceu na minha vida, quando a dança ficou um desafio muito grande, que eu ia ter que realmente sair do lugar cômodo do meu intelecto e me entregar para um processo de dança que estava sendo exigido, eu preferi dar aula, porque eu continuo dar aula de corpo, de dança, eu continuo com o corpo, com a dança, mas eu posso exercitar todo o conceito e tal. Percebi isso essa semana. Então, eu me atraio por alguma coisa que eu preciso, porque vai me tirar do cômodo, mas não vai desqualificar. Porque a dança, eu vivi a dança de uma maneira visceral, não vai me tirar a intelectualidade, mas vai me trazer um lugar que não é nada, que é um lugar de risco para mim, na minha experiência. Mesma coisa acontece, por exemplo, me apaixono pelo meu marido, que hoje é meu marido, mas quando eu me apaixonei por um homem visceral. E eu, uma intelectual, me apaixono por um homem visceral, perfeito. Mas quando encontra, aí eu ponho uma proteçãozinha para falar, bom, vamos ali, né? E até que um dia tem coragem de descer esse muro e falar, bom, esse muro não pode existir, ou eu vou ficar isso, né, administrando uma relação e pondo o pezinho no visceral, que nem a Cuca faz no mar, assim, vai lá e só põe um pezinho, não mergulha, e até que um dia o muro cai e você mergulha e corre todos os riscos. E percebe o mais surpreendente, que nada do seu lugar mais confortável, mais conhecido, né? No meu caso, intelectual, ar, mental, foi destituído, foi desqualificado. Mas ele ganhou outra cor, ele ganha outro. E é isso que está me fazendo finalizar esses nossos encontros virtuais e poder inventar alguma outra coisa, porque eu mergulhei num campo visceral inédito, né, para o meu lugar confortável e acomodado. Então, a gente se prepara para isso. A gente não faz isso de uma maneira espontaneísta e depois vê o que acontece. Não, a gente se prepara para isso. E como é que a gente se prepara? Reconhecendo que toda vez que a gente se atrai por alguém, a gente também cria uma barreira para se proteger desse alguém que algo em nós atraiu, porque é necessário, porque vai tirar a gente da permanência. Então, Lu, para mim tem muito a ver esse processo, como você pode atrair várias coisas, né? Atrai um trabalho, atrai um companheiro, atrai um processo, uma vivência. Em todos nós, a gente aprendeu, junto com a atração, vira a proteção. E a proteção justifica tudo aquilo que já está em nós pelo desinvestimento que a gente faz. Então, olha, já está em mim, por exemplo, o medo de ser visceral. Então, eu atraio o visceral, me protejo do visceral e justifico aquilo que já está em mim, que é uma
uma não intimidade com isso que eu estou atraindo, né? Então, para mim, tem a ver com isso, tem a ver com um aprendizado de excesso de proteção, e essa proteção é necessária, e a gente pode ir trabalhando para ela se tornar desnecessária. A gente nunca tira o que é necessário. O que a gente faz é ir criando mesmo, e cuidando, e arriscando, percebendo, ampliando algo que faça com que, é sempre indireto, algo que faça com que a coisa que não é mais, que é necessária, se torne desnecessário. A gente trabalha sempre para que tudo que é necessário se torne desnecessário. As coisas maravilhosas, como por exemplo a vida. A vida é maravilhosa e a gente trabalha para ficar à altura da vida, e quanto mais vai ficar à altura da vida, melhor vai ser quando ela se tornar desnecessária. Então, é deste lugar aí que a gente vai precisar inventar uma maneira visceral de viver, e não uma maneira como eu conduzo, que traz uma intelectualidade, uma mente, né, que está ficando desnecessária. Fez sentido, Lu? Sim, sim. Eu acho que nesse caso meu específico, assim, eu me vejo, na verdade, eu me vejo nessa pessoa. Eu falo assim, gente, sou eu alguns anos atrás. E aí eu fico assim, gente, todas as raivas que eu fiz nas pessoas, essa pessoa tá fazendo em mim agora, entendeu? Eu vejo assim, é o outro lado, assim, eu vejo o impacto das minhas ações, assim. Então, acho que isso é maravilhoso, assim, esse aprendizado que é colocado. Mas eu sinto muito essa questão das barreiras, assim, isso para mim é muito forte, assim, a barreira, assim. E aí as pessoas, para entrarem, inclusive vencer essa barreira, elas precisam suar a camisa. Assim, eu crio muitos empecilhos para essa pessoa chegar, assim, até o ponto que as coisas vão se esfacelando, né? E aí, quando a coisa se esfacela, que há um distanciamento, eu falei, opa, peraí, eu tô perdendo uma coisa muito importante aqui. E aí eu dou o clique, assim. Mas esse trabalho da integração, eu tenho sentido dificuldades. Mas é isso mesmo, né? Para sentir mesmo. Às vezes é fácil, às vezes não é. Às vezes eu acho que eu tenho que também desacelerar. Às vezes eu acho que não tem que fazer também, porque senão você fica muito na piração, né? Assim, vai na piração, não. Agora não, hoje eu não vou fazer nada. Hoje vai ser tudo errado, vai ser sem reflexão, sem integração, vai ser a raiva, vai ser isso, pronto, assim. Mas é isso, assim, eu vejo que as emoções elas mudam muito e de repente, às vezes, não tem menor necessidade mais desse outro, de repente tem uma super necessidade. E é isso, assim, aí tem que deixar. Aí essa que é a coisa, assim, a pegada tá aí, assim, que é alguma coisa que eu tô não sei se refletindo, mas qual que é, assim, o momento exato de deixar ir e qual que é quando assim, eu não tô sendo displicente. Falei, olha, Sanas, calma, era para deixar aí, já acabou tudo que tinha que ser feito aqui, ou eu tô sendo mais uma vez displicente, fria, deixa a vida me levar, e etc e tal. É esse que é a pegada, assim, que eu tenho que descobrir ainda. Esse momento, que é a separação, assim, quando que eu tô justificando, deixando a vida me levar, e quando que é o momento de deixar aí, entendeu? Essa que é a minha questão, assim, agora, né? Sim. Então, mas te ouvir falar é muito claro isso. É muito claro quando você fala isso, porque olha só, primeiro que você diz assim, eu tenho uma variação, tem uma situação que um dia me deixa muito irritada e no outro dia me enche de amor. Então, isso prova mais do que nada de que não depende da situação, de que depende de você, do seu estado, de onde você está conseguindo estar conectada com alguma coisa ou com outra. E não quer dizer que uma que está certa, a outra que está errada ou vice-versa. Quer dizer que depende da sua variação para as coisas variarem fora também. Então, primeiro você dá isso de bandeja muito claro. A outra coisa que é muito clara é que quando você pega e fala assim, eu não sei quando é a hora de, por exemplo, deixar, a gente não sabe mesmo. A gente não sabe mesmo quando é a hora. O que a gente pode saber é sempre eu tenho que estar à altura do acontecimento. E se o acontecimento está me trazendo julgamento, esteja à altura desse julgamento. Reconheça que você está julgando. Se o acontecimento
me traz uma raiva, esteja à altura dessa raiva. Reconheça que essa raiva é uma força constituinte de uma vida que está em movimento e que está em criação. Então, outra coisa importantíssima é sempre deixar o exercício. O exercício não vai resolver nada. Ele só vai nos colocar numa presença para a gente poder entrar em relação. Não é o exercício que vai fazer a relação acontecer e o processo mudar. O exercício nos traz a presença. E aí, com presença, eu entro em relação e ali eu tenho que criar. Tenho que entrar em relação. E criar quer dizer arriscar. Então, a gente está começando assim a vir uma pontinha de alguma coisa que a gente possa realmente sair desse processo tão mental que eu trago e entrar de uma outra maneira, incluindo as pessoas que somos nós aqui, né? Que moram longe, em outro país, que não pode, a gente não vai se encontrar presencialmente. De alguma maneira, a gente tem que inventar alguma coisa que não seja... Eu achava até então que, porque é uma experiência que eu vivo e compartilho, e não uma experiência que eu explico por conhecimento, eu achava que isso era o suficiente. Se eu estou falando de uma experiência real, de uma experiência que eu arrisco viver, eu não estou ensinando e falando de um exercício mental. Estou falando de uma coisa muito prática. Mas chega uma hora que isso não dá conta também. Porque cada um vive a sua experiência, como você está falando. Ah, legal, porque cada um tem uma experiência de vida, né? E cada um tem uma composição que para uns é mais fácil uma coisa, para outros é mais fácil outra. Mas, enfim, tudo isso para dizer que eu te entendo, Lu, e você dá de bandeja. Se eu fosse você, porque eu te ouço, né, e me faz sentido, eu estaria aproveitando isso. E, ao contrário também, de repente eu te falo alguma coisa que você fala assim, mas você não está vendo isso, está tão óbvio? Porque se você fosse eu, daria para fazer. O negócio é que a gente não é o outro, mas é. E aí é nesse lugar que a gente precisa começar a experienciar, que a gente não é o outro. Então, se é fácil para o outro, não quer dizer que é fácil para... Mas a gente é o outro, porque o outro espelha quem nós somos. E com esse espelhamento você não se mistura com o outro, pelo contrário, você se singulariza e fala, bom, agora deixa eu saber que sou eu que estou de mau humor e não a situação que está me deixando de mau humor. A situação só traz a justificativa para isso. Que sou eu que estou no momento barreira de vida e não a outra pessoa que está sendo impertinente. Ou que sou eu que estou no modo amor de vida e não é outra pessoa que está sendo adorável. Então, olhar para sou eu que estou nesse lugar. E sair do exercício e entrar no risco. O exercício é só estado de presença, não serve para mais nada. Eu posso provar isso, que o exercício não serve para mais nada, é só estado de presença. Fala, Cuca, que eu já te citei, vamos mergulhar no mar, vamos fazer uma viagem para o mar e dar um mergulho de cabeça. Ana, só mais uma coisa. Eu queria saber também essa questão do outro, quando o outro não quer se relacionar também, né? Vamos supor, né? Então, sei lá, meu irmão e eu. Né? Então, tem momentos que ele fala, não quero conversar, não quero falar, não, né? Enfim. Quando o outro não quer, assim, né? Como é que fica? Porque aí você não consegue, né? A gente tem que lidar com essa rejeição, mas o outro também. Então, mas olha só, desde sempre o nosso mantra é ganhar gosto por perder. Perder aquilo que... Acho que foi isso que eu respondi para a Vanessa, né? Começar a ativar o modo perder. Perder, a gente aprendeu sempre como uma coisa negativa. Mas você perder uma mala pesada que você não precisa mais carregar, você perder uma crença, um padrão que você não precisa mais atuar,
alivia muito. Você perder um emprego que já não é mais necessário, você perder uma relação que não é mais necessária, é abertura de caminho. O problema é que a gente está muito apegado a tudo isso. Então, perder para a gente é o fim. E quando alguém pega e fala assim, eu não quero conversar agora, começa a ganhar gosto por perder. Nossa, acabei de perder uma discussão, acabei de perder um embate, um debate cheio de ilusões. Acabei de perde. E olha que lindo, quando você perde todo esse ideal, o ideal de se relacionar dessa maneira, com muita conversa, com esse tipo de relação, perde o padrão da relação. Quando você perde tudo isso, o que você ganha? O outro está lá na sua frente. Agora tem um ser ali, e não alguém que esteja sendo projetado para que a nossa ideia, o nosso ideal funcione. Então, é começar a ganhar gosto por perder mesmo. Perder a discussão, perder a briga, perder a necessidade de brigar, né? Perder a relação idealizada e poder abrir espaço para uma relação de um outro lugar, que depois também vence, você perde espaço de novo. Quer dizer, o que você tem sempre ali diante de você é o outro. Isso é maravilhoso. Agora, o modo que você tem o outro ali na sua frente é constantemente um processo impermanente e imprevisível. E isso vai envolver muitas perdas. Tem que gostar de perder. Sabe? Aquele assim que você está no emprego que você não aguenta mais, que você acha o porre, e aí o seu chefe te chama e te manda embora. Você tinha que sair de lá e abrir champanhe. Fala, nossa, a vida está a favor. Mas não, a gente logo se apega à perda e ao drama, ao ideal, à desconfiança. Agora, não quer dizer que quando você perde tudo, você começa só a ganhar. Não, quando você perde tudo, você se encontra num vazio. E este vazio é criador, é de força criadora, não é de força já pronta, não está ali te esperando alguma coisa pronta. É um espaço vazio para se criar nele. E nesse espaço vazio, o criador tem todas as possibilidades. Então, é isso, aprender a perder. Não existe condição equivocada para a vida quando a gente reconhece que tudo que a gente está fazendo que parece equivocado, na verdade, está preso a um ideal da gente. Então, por isso que aquilo começa a ficar equivocado, porque o ideal tem que ficar sustentando e uma hora ele não sustenta. Então, não tem ideal de relação. Porque irmão, a gente tem que conversar, a gente não está se dando bem, porque a gente tem que conversar, a gente tem que se resolver. Isso é ideal de relação. A gente tem que tirar as interferências para entrar em relação e não impor o ideal de relação. Então, tem que perder o ideal. Faz sentido, Lu? Fala, Guida. Sabe o que eu estava pensando? Que quando a gente fala assim, perder é sempre ruim, né? Perder, não, não quero perder, porque eu só quero ganhar. Não, perder, olha o paradoxo, ganhar e perder. Perder é bom. Ganhar, às vezes, pode ser ruim. Então, é só tirar esse valor da palavra, né? Que perder é ruim e tudo bem, né? Fica mais fácil. E simplificando, é só isso mesmo. É isso mesmo. Tá vendo? Faz um discurso inteiro, vem a Guida e fala uma frase. É só isso. É só tirar o valor. E a mesma coisa acontece com a emoção que a gente, de repente, se vê preso. Aí, olha uma prática que a gente pode fazer para esquecer a prática e entrar em relação, né? Então, por exemplo, eu sinto uma emoção. Vou voltar para aquele exemplo da raiva. Sinto a raiva, eu sei que ela está em mim. Eu sei que essa raiva, ela está cheia de energia.
e ela está identificada. Essa energia e a raiva estão identificadas. Então, eu invento ziriguiduns, vários. Por exemplo, um ziriguidum eu faço essa raiva cheia de energia e entrego para a Terra. Eu entrego ela para a Terra. E a Terra me devolve. A Terra faz o trabalho por mim, porque como a gente aqui mexe muito com planta, a gente vê isso acontecendo, né? Você entregar uma coisa para a Terra e a Terra te devolver outra coisa. Então, eu entrego ali para a Terra essa energia identificada com a raiva e a Terra me devolve. Eu reconheço isso, que a Terra, eu me abro para isso, a Terra me devolve a energia desidentificada. Então, volta só a energia, que para mim é uma energia vermelha 8. E a volta só a energia, não está mais identificada com a palavra raiva e todos os conceitos que a gente tem, mas ela me devolve a energia desidentificada, sem valor, sem esse valor. E aí eu pego essa energia e coloco à disposição da criação, da percepção, do acesso. Aí eu começo a ter insights, começo a perceber que essa energia vai ser muito bom para regenerar alguma coisa, para perder um padrão, para sair de uma covardia, para entrar numa confiança. Então, tem várias maneiras de fazer isso, porque é só aquela que você se identifica, aquela que você tem uma experiência. Pode ser no banho, pode ser mental, pode ser indo ao banheiro, pode ser com a terra, com o ar, com o sol, com a lua, com a água, pode ser com qualquer elemento imaginário real que você entrega essa energia, sabendo que ela está identificada e se abre para receber ela de volta, sem estar identificada. Então, é isso que a Guida falou, é sair do valor da coisa em si e parar de brigar com o que é pura distração. Por exemplo, brigar com o outro porque aquela situação me despertou isso. Uma coisa é eu brigar com o outro porque eu não quero mais sentir raiva, e outra coisa é eu reconhecer a raiva em mim, sair da identificação da raiva, ficar com essa energia e essa energia me fazer tomar uma atitude, até de separação. Mas é uma atitude que vem sem o peso e sem o valor, sem ressentimento, sem a raiva. Vem como um ganha-ganha. E aí você vai saber que a coisa é propícia, porque realmente, apesar de não ser fácil, apesar de não ser de um lugar cômodo, acontece de uma maneira fluida, né? Não sem dor, não sem tristeza, não, mas acontece de uma maneira que você fala, bom, é só eu não me distrair que está tudo certo. Vou deixar o microfone aí à disposição. Genial, Ana. É isso aí. Maravilhoso. Porque, assim, se a gente for pensar a raiva, você pega a raiva, está com a raiva. Já está com raiva se não identifica como sua, você acha que é de alguém, né? Você quer matar o outro de porrada. Por isso tem que ter aquele momento, joga para a terra, joga para a água, transforma, faz alguma coisa, porque se for direto, dá merda. Porque você vai achar que tem um culpado, né? Então, é genial isso, que daí tem até uma outra maneira, essa energia, que direto pode dar muita confusão, pode dar morte, pode dar muita confusão. Transformada, ela vira em algo criador. Né? Então, que é o que a gente poderia chamar de ira. Tem coisas que se chamam de a raiva transformada. A ira é a energia da raiva transformada em ação. E ela é necessária, né?
Então, você falou de um jeito tão incrível, tão visual, assim, foi maravilhoso, gostei muito. Então, a questão é que a fala vem da experiência. Então, de repente, eu lido com a situação, eu experiencio acessos e aberturas para essa relação, eu só uso exercício para ficar presente. Eu não uso exercício para resolver nada, dominar nada, manipular nada, só para ficar presente. Na presença eu enxergo o outro. E agora, enxergando o outro, eu vivo uma experiência, eu arrisco, porque agora você tem o outro na sua frente, você não tem a sua representação. Você tem o outro, e o outro faz o coração bater mais forte, o outro é imprevisível. Quando você tem o outro na sua frente, ele é imprevisível. Quando você tem a sua projeção, ela é previsível. Então, as práticas e exercícios eu só faço para encontrar o outro e ficar presente e sair dessa projeção. O resto é risco. O resto é sei lá o que vai acontecer. Aí, por conta de cada um, né? Cada um vai tendo suas qualidades, as suas expressões, e por conta da minha composição, eu consigo trazer isso em palavras, mas outro vai conseguir trazer isso em outros tipos de ações que eu acho mais incríveis ainda, como, por exemplo, em música, em artes plásticas, em culinária, em viagem, em atitude, vai trazendo, né? Então, o que faz, e aí só para a gente já começar a abrir o que vai acontecer, como é que a gente vai se reencontrar depois da semana que vem, que vai finalizar esse modo de operar, né? Mesmo quando você está atuando naquilo que para você é mais investido, né? Então faz muito tempo que eu invisto nessa relação de vou lá e faço, experimento, essa experiência me faz virar uma fala, porque teve uma ação sustentando. Mesmo assim, isso me coloca numa singularidade aonde eu tenho um limite na relação, se eu fico só na minha singularidade. Aí isso que é confortável, é isso que eu vou fazer. Não, se eu estou com os outros me inspiram alguma outra coisa. Então não adianta eu me sentir, puxa, que bacana que eu consegui organizar isso, essa experiência, e compartilhar essa experiência, e ver que de repente alguém fala, olha, eu entendo isso faz sentido, mas não consigo pôr isso em prática. Claro que não, fui eu que inventei. Se sou eu que estou fazendo, como é que o outro vai conseguir colocar ele em prática? Vai ter que inventar também, né? Talvez isso seja só um momento de trazer a presença, mas não de fazer pôr. Então, eu sinto que de alguma maneira a gente vai criar alguma coisa que não vai ser mais esse tipo de encontro onde eu compartilho aquilo que eu me dedico diariamente. Eu me dedico a isso. Para mim, eu chamaria isso de vida. Para mim, viver é cultivar, reconhecer os meus apegos, as minhas permanências e a minha previsibilidade e abrir mão delas e perdê-las. Para mim, isso é vida, é isso que eu cultivo. E partilhar. Mas a interlocução está me chamando para outra experiência, que vai ser um risco, que eu não tenho ideia ainda do que vai ser, mas que a gente desça um pouco mais para o campo visceral, porque quando me veio essa frase assim de bandeja na cabeça, que a nossa mortalidade, esse nosso visceral é que é vida, é que a gente pode chamar de vida, sabendo que aquilo que é imortal é a pulsão da nossa vida, mas a minha imortalidade não precisa da vida, né? Mas a minha mortalidade sim, e se a gente está falando de vida, tem que trazer mais para o corpo, tem que trazer mais para o físico. Então esse vai ser o convite, que a gente faça algum, eu não sei ainda, é só abrir espaço que vai surgir, mas só
para a gente já ir desenhando alguma coisa, e se alguém de repente tiver um insight pode colocar, mas a gente vai fazer algum tipo de encontro que seja mais visceral, que seja mais artístico, que seja mais físico. Tudo bem? Vamos inventar, né? Ô, Ana, só para pontuar, quando você fala o outro, é muito claro para mim que o outro não é uma pessoa, é minha relação, por exemplo, com o meu trabalho ou com o meu computador, com o meu violão. No momento em que eu faço um exercício e me traz essa presença, eu posso fazer qualquer coisa, não o programado, não, vou pegar isso aqui e vou tocar desse jeito, né? Me traz uma presença de relação, né? De criação. Então, o outro é o outro, o que tiver presente ali à sua volta, né? No seu trabalho, ou mesmo com pessoas. E eu estou vivenciando isso. É muito fácil estar no lugar cômodo, né? No gostosinho do meu trabalho. Eu resolvi viver esse meu dia a dia, né? Vamos ver o que eu quero, o que alguém em mim quer isso, né? Essa vida aqui que eu tô tendo. Então é muito legal eu parar, fazer esses exercícios e ver o que pode criar no que você já está acostumado. Então você está ali, eu vou colocar a máquina 3D para imprimir. Se eu coloco no automático, aquilo é o meu lugar gostosinho de atuar, né? E aquilo pode ser uma coisa totalmente nova, legal, né? Tô em relação com uma máquina que está criando um objeto 3D ali. Enfim, pode ser uma coisa bem interessante. Então, só me levou, eu fiquei com vontade de falar essa história do outro, né? O outro em relação a qualquer coisa, não é uma pessoa física, é a sua relação com o mundo, né? Sim, e que inclui todos os objetos, é isso mesmo. Tanto que é muito forte em nós concretizar o apego através dos objetos, através do que a gente, de coisas, né? E que está completamente ligado ao mesmo apego que a gente tem por controle, por comando, por dominar, por ser dominado. Então, sim, é tudo. É tudo. Tanto que, às vezes que a Cuca me trouxe a meditação da vacuidade, eu posso fazer tanto com o meu próprio corpo como com uma cadeira. Está ali. A vacuidade está também no objeto. Então, não percam a jornada do vazio. Então tá. Tudo bem com todo mundo? Ana, Sim. Não sei porque quando eu mudei de computador, o meu computador não tem mais o meu nome ali, né? Tem um código aí no Zoom, não sei porquê. Mas tá ali, a gente sabe. Você está me reconhecendo, né? Vocês também. Então, quando você está aí falando de emoção, da raiva, do trazer para o... que eu entendo você falando aí, é trazer para um lugar neutro, neutralizar essa raiva. E quando você fala de representação, sei lá, eu tenho algo que me representa, responsabilidade, é algo que me representa. A gente tem trabalhado nisso, né, de trazer também responsabilidade para um lugar neutro. Não seria assim a mesma coisa? Né? Agora, não sei, você falando aí de visceral, e a gente pensando nesse espaço neutro, é muito doido isso, mas me veio uma relação entre o espaço neutro e a visceralidade, sabe? Que parece que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo parece que tem tudo a ver, porque tudo se intensifica, a energia se intensifica ali nesse espaço neutro.
E o visceral tem essa intensidade, né? Então, não sei, eu queria até te ouvir assim, em relação a isso. Fiquei pensando. As nossas questões com as palavras é que elas já estão muito carregadas. Então, neutralidade pode parecer um monte de coisa. E a gente precisa tirar, antes de mais nada, da neutralidade esse peso. Então, eu não quero neutralizar a emoção. Eu quero desassociar. Eu quero parar de achar que aquela emoção está sendo causada de fora para dentro e ela então é negativa, ela está me dando uma sensação ruim, porque ela me dá uma dor de barriga, ela me dá um nervosismo, uma irritação. Eu quero parar de achar que o outro foi o culpado disso, que ele me trouxe, e se ele parar de fazer isso, eu não vou ter mais essa questão. E junto com isso, saber que a emoção é uma força. E a gente está acostumado a pôr nessa força um valor de certo, errado, boa, ruim. E aí vai vir o controle, e aí vai vir a manipulação dela, aí vai vir a explosão, vão vir todas as variações, porque eu estou me iludindo que aquilo é o que não é. Agora, quando eu reconheço que toda emoção é constituinte de um corpo mortal, a emoção isso é um artifício. A emoção é constituinte de um corpo mortal. Eu estou arriscando isso, hein? O meu espírito, a minha alma não tem emoção. Porque é imortal, a minha energia, seja o que for o nome disso, não tem emoção, porque é imortal. Para que eu vou precisar de uma emoção? Agora, o meu corpo precisa, o meu físico, a minha vida mortal precisa dessa emoção. Então, não seria neutralizar, seria trazer para o campo da energia, que te dá impulso, aquilo que a Guida falou sobre a ira que vai te fazer agir, te colocar na ação. Só que essa ação, ela está desvinculada do valor. Então, eu não vou agir na previsibilidade. Eu vivo uma situação de raiva e quando essa raiva vem a serviço da ela me constitui, a minha ação é alegre, vai ser imprevisível. O outro vai dizer, não é possível que aquela raiva se transformou nessa atitude que pode ser dura, que pode ser difícil, que pode ser dolorida, mas alegre. Como, por exemplo, pedir demissão de um emprego que está me deixando doente. Então, vem uma raiva desse emprego que está me deixando doente. Essa raiva eu fico justificando que é o emprego, aí eu fico tentando melhorar esse emprego. E aí até que um dia eu paro de me iludir com isso, de me distrair, deixo essa raiva constituir o meu corpo e ver onde ele está sendo covarde. E aí quando ele sai dessa covardia por causa dessa energia, dessa raiva, que agora já está constituinte, não destrutiva, eu vou lá e alegremente peço as contas. E agradeço e honro e fico feliz e saio de lá numa confiança e numa presença de que não me resta mais nada a não ser criar agora. Ou me acovardar e ficar agora morrendo de medo do que vai acontecer. Claro que eu estou dizendo tudo isso não de uma maneira espontaneísta. Você não vai lá, me deu na telha hoje. Eu estou trazendo isso de um lugar assim. Estamos nos preparando para tudo isso. Estamos criando uma estrutura, um alicerce. E o exemplo que eu dei por causa da nossa sala nova aqui, né? Que eu falei a semana passada até. O alicerce não está no chão, está no teto. Então tem lá, para quem não viu a história, tem um teto. E aí você tem que segurar esse teto dessa sala com um poste no meio. Aí você cria uma estrutura no teto, não no chão. Aí você corta o poste, pronto, já inverteu tudo.
Já saiu dessa lógica de que a estrutura vem de baixo, né? Vem de cima também. Então, é isso. Eu estou trazendo imagens e uma fala paradoxal, porque o que mais interessa aqui não é a gente ter uma resposta para nossas questões dualistas, mas a gente começar talvez até sem perceber, sentir uma mente paradoxal ativada em nós. E esse é o meu convite, para que essa mente paradoxal atue de uma maneira que não tenha sido uma manipulação da mente dualista, mas sim por esses paradoxos, né, que a gente vai percebendo, como esse, que é o mortal em nós que traz a sensação de vida, né? Então a nossa mente vai criando uma outra camada, uma complexidade que é absolutamente necessária para esse momento de vida que a gente está abraçando. Então, se o Baquim não tiver nenhum trocadilho para o dia de hoje, ou se ninguém mais tiver alguma questão. O Ana, aqui do meu lado não é o Baquim agora. O Cacá. Ah, não? Ah, Cacá, querido! Agora estamos nós quatro aqui. Que boa companhia vocês estão uns nos outros. É isso que a gente tem que começar a fazer. A gente tem que começar a ficar juntinho, assim, um na casa do outro. Nossa tinta. Muito bom. Porque eu falo que a gente reconhece. Ei, Então Ana. tá, meus queridos. Ei, Ana. Sim, fale. Ei, Ana. Olha, hoje eu tenho me contido aqui para falar, porque é um exercício que eu estou fazendo. Mas quando eu vi essa sala com essas pessoas que eu encontrei, eu falei assim, eu quero falar pelo menos, gente, que bom estar aqui. Porque eu moro muito longe, mas é interessante demais estar revendo vocês. De mim, eu comecei a aula achando assim, não estou entendendo nada, não sei nada, eu já não sei mais nada, mas na hora que eu preciso, eu sei. Hoje mesmo estava no banheiro e estou tendo que usar um recurso que há anos eu usei e parei de usar, e agora esse recurso está me voltando. E eu falei assim, olha, eu pensei que ele era desnecessário e ele está sendo necessário de novo. Será que eu não quis achar que ele era desnecessário antes da hora? Bom, não interessa. Ele voltou, vou usar. E então, estou seguindo, sabe? E está com todas essas emoções, com todas as ondas de emoção da vida, eu sinto que eu estou seguindo, que todos os encontros que a gente teve, outro dia eu falei assim, a Ana me tirou as ilusões. Que ótimo, né? Assim, se eu tiver que falar algo de você, como foi os encontros? A Ana conseguiu tirar muitas ilusões e isso está me fazendo bem. Essa integração. A questão do visceral é interessante, porque eu trabalho com uma técnica que utiliza muito do visceral, né, do reptiliano, para organizar. Mas se ele estiver muito desorganizado, Ana, que eu acho que é o caso do meu, foi tão bom, sabe, estar conversando, mas num nível de integrar isso, sabe? De trazer palavras que deem algum sentido para essa desorganização que eu venho organizando com o tempo, porque não é de uma hora para outra. E o bom é que tem jeito, sabe? Assim, tem jeito de quê? De ter vida, né? De ter uma vida. Sabe uma coisa que está muito legal comigo, assim,
às vezes bate esse desânimo ou alguma coisa. Mas quando eu olho para o meu corpo e eu começo a fazer alguma coisa, isso está fazendo. Eu falei, olha a potência aqui fazendo. Porque isso é necessário, não é, né? É claro que vai ter dia que eu vou querer ficar deitada e posso ficar, não tem necessidade nenhuma. Mas se há uma necessidade, ou minha, ou de qualquer coisa, e eu me disponho, aí eu vejo a força fazendo, e isso dá uma alegria mesmo, sabe? De saber que a gente tem essa força, essa potência que é capaz de fazer o que é necessário. Então, muita gratidão mesmo, muito agradecida de ver vocês hoje aqui. A Lu, não sei se já foi embora. Ô, Lu, estou com saudade de você, vê se me liga, mora na mesma cidade. Não é na mesma cidade, mas é bem vizinha. Mas é isso, gente. Bom demais estar aqui com vocês e vai ser bom sempre. Não é porque vai encerrar essa modalidade, eu acho que é algo que está dentro dessa imortalidade aí. Obrigada, gente. Obrigada a você, Ana. Acho que você trouxe duas coisas que fala o porquê que a gente está nessa transição. Então, você chamou esse encontro de aula, né? E você falou sobre começar não entendendo nada. E essa é a questão. É a questão da gente sair de uma coisa que está tão já enraizada em nós, que quando alguém se dispara a falar sem parar e aproveita a generosidade dos ouvidos que estão aqui atentos, dá a sensação que alguém está te ensinando alguma coisa. Está falando tanto para quê se não é para ensinar, né? É uma aula. E se é uma aula, eu preciso entender, porque se eu não entender, eu não vou saber fazer a prova depois para poder dizer o que eu entendi. E é desse lugar. A coisa visceral não vai me... Eu tenho experimentado uma vida mais visceral e ela de jeito nenhum, muito pelo contrário, ela só potencializa a minha intelectualidade, mas dá outra graça, outro tom, outra cor e compõe, ao invés de ficar uma coisa desconectada. Então é isso, que a gente desapegue das nossas aulas, dos ensinamentos e dos entendimentos, porque a camada é mais complexa, por isso a nossa mente paradoxal está sendo chamada. Obrigada, Ana Maria, por essa inspiração e a todos vocês por essa presença querida. E a gente, a semana que vem, faz a nossa derradeira nesse método e manda ver. Fala, Guida, você vai falar alguma coisa? Eu queria... Não sei se eu posso... Agora é o Baquim que está ali. É que o Baquim é o rei dos trocadilhos, então eu fico sempre esperando se vai vir um para esperar. Fala, Joana, você ia falar? Já. Estava só assim a pensar aqui uma coisa que, relativamente à coisa do outro, eu pensar se a experiência não é o outro. No limite, a experiência não é o outro. Ou o outro não é a experiência. E esta dimensão da gente estar a ligar as coisas como a coisa da aula e de ouvir, não é? Eu estou a ouvir, eu já estou a praticar. Então não é uma questão de entendimento, é uma questão da prática. O ouvir já é prática. Então isto eu não tenho que saber fazer porque já está a acontecer. Então a experiência é o outro. Pronto, nessa relação. Era isso que eu queria dizer. E obrigada e boa noite a todos. Sim, isso mesmo. Eu chamo isso de ouvido ativo, ouvido criador, né? Ouvido que cria. Perfeito. Não, perfeito. Claro que a gente vai inventar alguma coisa para continuar se encontrando, porque é delicioso estar com vocês. Então tá, meus queridos. Vamos? E a semana que vem a gente se encontra? Ana, quem não puder, fica offline aí. Sim. Então, só para encerrar, uma coisa muito interessante, que na hora que eu pensei, sim, hoje parece que eu não estou entendendo nada, assim, ou não é hoje, né?
mas tinha algo tão presente, sabe? Que eu falei, eu acho que eu estou começando a sentir o campo desse encontro, né? Parecia que estava tudo tão junto. Eu falei, eu acho que eu estou começando a sentir o campo. E isso é que é bom, né? Tá no campo, tá junto, tá... É o que ela falou ali, né? Já tá, já é. É isso. Tudo de bom aí, até a semana que vem. É isso, é isso. Muito obrigada, gente. Um beijo, obrigada, Richard, por segurar esse encontro aqui. A semana que vem a gente se vê e qualquer coisa, eu estou à disposição para qualquer interlocução, tá? Por e-mail, por WhatsApp, a gente te telefone, a gente se fala. Beijo.